Fala galera do Radar do Benefício, trazendo mais aqui uma notícia urgente e quente relacionada ao comunicado oficial do governo em relação ao reajuste de salário mínimo e reajuste do INSS 2023 após a polêmica fala do ministro Paulo Guedes no dia de ontem. Trouxemos vídeos aqui no canal sobre isso, vamos seguir para a notícia sem mais delongas. Salário mínimo e aposentadoria vão subir de acordo com a inflação, é o que diz o ministro. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, aumentos acima da inflação também estão sendo estudados. Traz aqui a notícia quentíssima vinculada ao Ministério da Economia lá no site do GovBR, então é oficial. O que diz o comunicado? O ministro da Economia, Paulo Guedes, assegurou que o salário mínimo e as aposentadorias serão reajustadas, pelo menos de acordo com a variação da inflação, que é a tendência que a gente vem seguindo. Logo, não há mudança de regra agora, salienta o ministro. É o que está valendo, disse o ministro durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira após sua participação em evento da Confederação Nacional de Comércio no Rio de Janeiro. Ninguém vai mexer com o salário mínimo e com os aposentados. Não tem isso de mudar a regra para prejudicar o trabalhador, enfatizou. De acordo com o ministro, a possibilidade de reajustes reais, que são os reajustes acima da inflação acumulada no período, estão sendo estudadas. Atualmente, o reajuste do salário mínimo e das aposentadorias segue variação de Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, que é aquilo que a gente falou no vídeo passado. O aumento do salário mínimo está vinculado a esse índice, que é um índice que corrige os valores na inflação acumulada. A desindexação do valor, ela não necessariamente quer dizer uma diminuição do valor abaixo da inflação, pode ser acima da inflação, mas aí tem a possibilidade da manobra política, né? Aquilo que o orçamento vai pedir, então pode ser tanto acima da inflação quanto abaixo da inflação. Por isso eu deixei lá o comentário de o que é que vocês acham que vai acontecer se houver a desindexação, tá? Guedes afirmou também que o funcionalismo público deve começar a ter reajuste nos seus vencimentos após o congelamento no período da pandemia. Segundo ele, os servidores deram uma contribuição importante e houve um aumento de produtividade no setor público com a digitalização dos serviços. Agora acabou a guerra. Combate à Covid-19. Vamos retomar o aumento do funcionalismo também, ressaltou o ministro da Economia. O ministro explicou ainda que o governo já trabalha em uma proposta de emenda constitucional PEC para garantir o pagamento do Auxílio Brasil, atualmente na faixa dos R$600 por mês de taxação dos lucros e dividendos distribuídos pelas empresas para os seus acionistas. Perceba aqui que no comunicado oficial, como a gente já havia dito no vídeo passado, o Paulo Guedes se retrata na forma como está falando sobre os índices, sobre a indexação e principalmente sobre o orçamento, a confusão orçamentária, né? Que a gente falou que já estava havendo no pronunciamento do governo como um todo uma confusão de orçamentária no sentido de vincular o orçamento da Previdência ao orçamento da assistência. Então perceba aqui que o discurso ele já foi alterado de maneira a trazer um rigor técnico dizendo que o pagamento do Auxílio Brasil vai no pacote de emenda constitucional e o dinheiro do Auxílio Brasil vai ser retirado da taxação de lucros e dividendos das empresas, que é um valor hoje no Brasil que não é taxado, pasme. As grandes empresas, elas não têm uma taxação efetiva nos seus lucros e dividendos. Então segue aí a nota do Ministério da Economia sobre a correção do salário mínimo, trazendo aí uma correção do que foi dito, né? E aí diz assim, é falaciosa a informação de que o Ministério pretende adotar medidas que possam causar danos à camada mais frágil da população. O Ministério da Economia informa que não há qualquer plano de alterar as regras de reajustes anuais do salário mínimo e das aposentadorias pela inflação do INPC. O ministro Paulo Guedes afirma que o salário mínimo e as aposentadorias serão corrigidas no mínimo pelo índice de inflação, podendo inclusive ter uma correção acima deste percentual. Logo, é falaciosa a informação de que o Ministério pretende adotar medidas que possam causar danos à camada mais frágil da população. E aí, a gente traz isso aqui e a gente traz também uma reflexão aí do texto, né? Você percebe que na entrevista, a gente já havia dito ali que estava havendo algumas confusões, estava havendo algumas informações truncadas, sem nenhum tipo de posicionamento político, a gente já estava trazendo o esclarecimento de algumas coisas que são possíveis e outras coisas que não são possíveis serem realizadas. E assim,
O discurso permanece na linha do vídeo passado. Segundo eles querem fazer a desindexação para ter uma maior maleabilidade no orçamento e, consequentemente, poder ofertar, se for o caso, reajustes acima da inflação. Mas assim, fica aí de novo a reflexão para fazer o comentário, para vocês fazerem um comentário. Vocês acreditam que a nossa Câmara Política, a nossa alta cúpula vai fazer, quando desindexado, quando se perde a referência de um valor mínimo, reajuste sempre acima da inflação? Então é o que a gente tem que estar aí de olho, né? E tá tendo cuidado para estar cobrando isso, para estar guardando essas informações e esses comunicados a fim de pressionar a classe política caso haja uma perda real. Até porque o direito previdenciário impede isso, né? O direito previdenciário garante a manutenção do valor real dos benefícios previdenciários. Então a população não pode ser lesada do ponto de vista de reajustes abaixo da inflação, porque você tem que continuar garantindo o seu poder de compra. Então, seguindo aqui a notícia, é falaciosa a informação de que o Ministério pretende adotar medida que possa causar dano à camada mais frágil da população. O fato é que o governo priorizou a assistência aos mais frágeis com programas do apoio durante a pandemia, garantindo assim o governo diz que triplicou o valor do Auxílio Brasil, além de estender o alcance do programa para mais de 20 milhões de famílias. Nem mesmo durante o momento mais crítico da Covid-19, os reajustes deixaram de ser integralmente aplicados. Então eles estão aí fazendo a informação do que foi feito durante a pandemia para dizer que mesmo durante a pandemia eles garantiram o repasse dos reajustes de acordo com o que garante o valor real e o poder de compra. A gente bem sabe que a inflação deu uma estourada e que não necessariamente isso se traduz em realidade. Mas, assim, realmente o assistencialismo cresceu no sentido de que houve um incremento de valores. No entanto, era necessário porque o desemprego cresceu junto com a Covid. Então, isso era uma medida necessária economicamente para movimentar o país. Então, eles não fizeram nada mais do que a obrigação deles, entendeu? Eles precisavam realmente dar condições de vida àquela população que estava sendo onerada pelo Covid-19 e muitos deles perdendo seus empregos. Então, assim, fica claro aqui de que a gente precisa ter um cuidado com essas informações, conhecer muito bem essas informações para que a gente possa discutir, debater e inclusive cobrar da classe política, tá bom? Então, se vocês gostaram do conteúdo, considere se inscrever, deixar o like no canal para a gente seguir trazendo novidades e conhecimento para a população brasileira, tá? Esse é mais um Radar do Benefício, meu nome é Luan, ficamos por aqui.